amor de Deus não falha. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor
temer, porque o nosso Deus é mais forte que tudo. Ele venceu a morte por nós. Amém? Amém. Quero convidar vocês a meditarmos um salmo que vocês não devem conhecer. Salmo 23. Deus me lembrou desse salmo hoje quando eu estava preparando as músicas. E esse salmo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Que delícia isso, né? O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Amém. É desse Deus que nós precisamos. É esse Deus que nós buscamos. Aquele que nos guia. Aquele que nos traz para um lugar tranquilo. Aquele que nos protege do mar tumultuado. A gente não precisa ter medo. Amém? Venho a Ti me confessar pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou. Guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se eu estou perdido, encontra a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás ali, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. Se eu não conseguir mais suportar, o Teu amor me guardará. Aleluia. Se eu não conseguir mais suportar, Bendito seja Teu nome, Pai. o Teu amor me guardará.
aqui muito especial, onde cada um de nós pôde compartilhar alguma situação difícil que está enfrentando nesse momento da sua vida. E geralmente a gente gosta de contar as coisas boas, né? E falar de coisas difíceis que a gente está enfrentando, ou que revela as nossas fraquezas, as nossas lutas, às vezes a gente quer pular, né? A gente não quer contar muito. Vamos pensar de mim. Né? Então, e às vezes a situação que a gente enfrenta para os outros, né? A gente mede às vezes conforme a nossa perspectiva, e não da perspectiva do outro. O probleminha do outro pode ser um problema para ele. Né? Mas foi muito bom e podemos orar e saber que temos pessoas ao nosso redor, podemos ter um Deus que nos socorre, e também nós lembramos de situações do ano passado, que como Deus usou pessoas para falar conosco, nos encorajar, né, a sair de algumas situações difíceis. E aquele Deus que nos ajudou lá atrás, Ele continua com a gente. Ele continua com a gente, Ele não mudou. Ele manifesta sua presença, sua bondade, seu amor. É um Deus que está conosco. Se você tem uma situação difícil que você está enfrentando hoje, coloque agora, nós estamos orando pela palavra, mas também colocando nossas vidas diante do Pai. Senhor, enquanto estamos aqui na terra, nós temos lutas, tribulações, provações que nos angustiam, que nos geram, algumas geram medo, algumas nos perturbam, tiram o sono, inclusive. Mas obrigado que nós podemos ter um Deus que nos socorre, um Deus presente, um Deus que olha por nós, um Deus que já nos ajudou, nos abençoou, nos livrou tantas vezes. E mais uma vez queremos confiar nos nossos fardos, nos nossos medos, nos nossos desafios, situações difíceis que porventura cada um de nós está passando, colocando diante do teu altar. E pedimos que o Senhor nos trate conforme a tua bondade e misericórdia, porque precisamos de ti, Pai. Essa canção que cantamos é uma oração realmente, precisamos de ti. Mas também encontramos em ti o descanso para nós, ó Deus, sermos cheios de esperança. E agora abrimos nosso coração para a ministração do teu Espírito Santo pela tua palavra, santa palavra de Deus. Fala aos nossos corações aquilo que tu tens preparado, a mim e a cada um de nós que estamos aqui. E aqueles que estão em casa ou onde estiverem assistindo esse vídeo, que o Senhor ministre por tua graça e poder. Amém. 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 Vamos lá. Provavelmente tu já tenhas ouvido sobre pessoas que elas já chegaram bem perto da morte. E elas, nesse hospital, deve ter muitos, né? E talvez você já tenha enfrentado uma situação. Eu, pelo menos, 2 vezes, assim, bem trágica mesmo, né? Mas essas pessoas que quase morreram, assim, seja por um acidente, seja por uma doença, após elas vivenciarem esse momento, né? Estou dizendo de quase morte, né? Diante dessa situação, elas, ao serem livres desse momento, elas decidiram viver de uma maneira diferente. Elas vivem vivendo, e aí acontece aquela situação dramática, de quase morrer, e elas olham para a vida, e olham e fazem, vamos assim, um exame da sua vida, e dizem, não, tem coisas que eu preciso mudar. Daqui para frente eu vou viver diferente. Aquele que sofreu um acidente por andar em alta velocidade, assim, não, agora eu vou andar em alta velocidade. Né? Aquele que talvez está com uma doença e Deus colocou, não, agora eu vou fazer exercício. Alguns estão com um susto na vida e resolvem mudar, né? Alguns hábitos, algumas situações, algumas promessas que as pessoas fazem assim. Eu já ouvi, Deus me deu uma nova chance, uma segunda chance. Eu tenho uma nova chance de viver e eu quero aproveitar essa chance que Deus está me dando, né? Alguns dizem, eu quero me dedicar à família. E talvez quem lembra, né, do filme aquele, né? Que também trabalhou um pouquinho isso, né? A pessoa que só trabalhava e deixou a família de lado, enfim, não vivia os momentos, aí teve a oportunidade de mudar a sua atitude. Né? Assim, algumas pessoas, eu vou me dedicar à família. Eu era só trabalho, eu vou me dedicar à família. Eu vou cuidar da saúde, vou adquirir novos hábitos. Eu vou valorizar as boas amizades.
não me importava com ninguém, não tinha amigos, não, agora eu vou, né? Porque, como disse o pastor, no momento a pessoa está no hospital e ela está quase para morrer, ela não pega, traz os meus troféus, os meus títulos, não, traz os meus amigos, minha família para me despedir, eu quero ter eles, que é o que importa. As outras coisas, que valor tem? Alguns tomam o propósito, não, eu vou começar a ir na igreja. E vou começar a minha vida. E vou começar a orar. Deus me deu uma nova chance. Eu quero realmente me envolver na obra de Deus. Eu quero viver para Deus. Nós estamos aqui. Né? Enfim, você vai ter uma infinidade aí de pessoas fazendo promessas, né? Decisões de mudar algumas áreas da vida. Eu, nas 2 vezes de Pátria do Norte, não tive muitas mudanças nesse sentido. Né? Mas a gente para pensar, opa, eu estou vivendo assim, será que não tem que Deus está me dando mais tempo de vida, será que eu não tenho que mudar algumas coisas? Agora a questão é por que essas pessoas precisaram passar por uma situação extrema para mudar? Por que precisaram passar, Deus livrando do perigo, deu um livramento, então agora eu vou mudar de vida? Quando o médico disse, olha, se tu não mudar, tu vai morrer do coração, né? Tá? Não morreu. Por que nós precisamos ter, algumas pessoas precisam ter um momento drástico assim, para querer mudar algumas coisas da vida? No Salmo 116, ele trata de um depoimento de um homem de Deus. E não se tem clareza se era Davi ou uma outra pessoa, mas era um homem de Deus, uma pessoa temente a Deus. E nesse salmo, diante de uma situação que ele de quase morte, a vida dele já estava acabando, e ele vai dizer que seria como se a morte, o laço da morte, é como se tivesse garras, como um animal feroz que cravou nele e já estava levando ele. Tenta imaginar. É isso que ele traduz. Ele estava sentindo tão de perto a morte, uma coisa tão presente. E aí ele vai, não sei quando, tanto que ele vai escrever, né? Tá aí um spoiler, não já o final do filme. Ele não morreu também, né? Vai morrer depois também. Mas ele vai então, na congregação, ele vai contar o que ele vivenciou com o povo de Deus. Gente, ele viveu essa situação. Mas não somente ele vai contar, mas como ele tomou algumas resoluções para a vida dele. Eu vou viver algumas coisas. Tem algumas coisas que eu vou viver. Vamos ler o que ele escreveu? Seja Davi ou quem for. Como a maioria de vocês tem uma versão NVI, eu até tenho uma outra versão que eu coloquei aqui. Eu vou ler então Salmo 116. Tá? Vou ler a versão NVI. Diz assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples, porque quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em plano que eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Então está aí um salmo, de alguém que estava vivendo um período de já com pé, vamos dizer assim, pós essa vida. Ele vai dizer que ele desfrutava de um certo sossego, minha vida está sossegada,
está tudo legal, de repente ele vai dizer que homens inescrupulosos, né, contaram mentira a respeito dele, né, colocaram ele em dificuldades, e essa atitude dessas pessoas quase lhe custou a vida. Mas o Salmo vai dizer que ele clamou ao Senhor e foi salvo então da morte. E agradecido, ele vai ao templo e cumpre então a promessa que ele fez ao Senhor, muito feliz então, né, o salmista oferece o sacrifício que ele prometeu, junto com o povo, e expressa então que a sua dedicação a Deus, e convoca o povo, vamos louvar a Deus, olha o que ele fez na minha vida. Em resumo, é isso que o Salmo está tratando para nós. Ao refletir sobre essa experiência, o salmista ele vê que a sua vida esteve em risco, e ele descobriu então os motivos que levaram Deus a preservar a sua vida, mas ao mesmo tempo, né, ele registra essas resoluções para a vida dele dali para frente. E de novo, como falei no início, será que a gente precisa esperar acontecer algumas coisas drásticas para nós termos resoluções na nossa vida, com família, com Deus? Será que a gente precisa, ou nós podemos, não precisamos passar por situações assim, ter uma segunda chance de Deus, para acertar algumas coisas? Mas morreu, me chama tal pessoa, eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar. Será que a gente precisa chegar nesses estágios? Quantas pessoas dentro da família que às vezes estão brigadas e vivem nesse contexto, e quando alguém está no hospital, quase morrendo, vai na família, me perdoa e tal. Por que chegar nesse estágio? Se a gente pode acertar antes, né? Lembrando vocês, no ano, nas férias do ano passado, quando tive aquela pancada na cabeça, né? Só para trazer a memória isso. E ali, nessa situação, duas coisas eu aprendi. Não sei se eu falei isso para vocês, talvez uma delas. A primeira foi que quando a gente saiu do hospital, nós não tínhamos almoçado, na perto do meio-dia, né? Daí nós fomos comer um lanche no shopping. E eu estava sentado, eu, a Ivone, a Angelina saindo. E aí eu disse, olha, neste momento, vocês poderiam estar encaminhando o meu ato fúnebre. Mas nós estamos aqui comendo. Temos que celebrar a vida com alegria, que estamos nesse momento aqui. Vamos aproveitar que a gente está aqui. E ele ficou mais um dia na praia ainda lá, né? Essa foi uma clareza de Deus. E a segunda se deu uma semana depois, eu pensando sobre isso, porque Deus preservou minha vida, porque ali eu senti de perto a morte. E eu fiquei pensando, por que Deus preservou minha vida? Qual é o propósito? Dentro do que eu já tenho de experiência com Deus, do meu histórico, de chamar, qual é o propósito dessa situação? E para mim ficou muito claro que naquele momento eu não poderia morrer, não porque eu sou importante neste mundo, mas porque a Ivone, a Genima e a Sara naquele momento não seria muito traumático para elas. Seria terrível para elas. Então Deus me preservou. Não porque eu sou alguém. Deus disse, não te acha. Eu não estou te preservando, não te acho. É por causa delas. Para mim, isso me deu uma paz muito grande, saber que o amor de Deus transcende a vida da gente. Deus faz na vida da gente algumas coisas, não por nós, mas pelos outros. Por causa dos outros. Amém? Glória a Deus. E o Salmo 116, então, é um ato de louvor a Deus, do salmista pela salvação, mas ao mesmo tempo essa revelação pública de como ele gostaria de viver dali para frente. A primeira resolução, está no verso 1, é um compromisso de amar a Deus. Ele vai dizer assim no verso 1, amo o Senhor porque Ele escuta a minha oração e minhas súplicas. Eu meditando aqui, eu fiquei pensando quantas vezes eu digo eu te amo para Ele. Eu digo muitas, né? Várias vezes, talvez quase todo dia. Mas quantas vezes eu digo eu te amo, Deus? Mas não é palavras, está entendendo? Oh, Deus! O salmista está dizendo publicamente, eu amo a Deus. E ele não quer escolher isso, ele quer dizer para todo mundo, eu vou viver dizendo para as pessoas, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Essa é a revolução. Eu quero viver essa vida que as pessoas saibam que eu amo o Senhor. Que Cristo é meu Salvador. Eu amo o Senhor. É uma declaração que todos nós não deveríamos hesitar em dizer, né? Talvez se a gente olhar a lei diz o seguinte, amo o Senhor.
Mas se você só já ama o Senhor com o cumprimento da lei, para Deus isso não é suficiente. O que Deus quer é que você ame a Ele com todo o seu coração, sua alma, seu entendimento, suas forças. Ame o Senhor na totalidade do teu ser. Esse é uma resolução salmista, né? Uma resolução. E ele vai dizer por que ele amava o Senhor. No mesmo verso, ele diz que eu amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Mas o salmista, ele não somente ele sabe que ama a Deus, mas ele também sabe por que eu amo a Deus. Eu amo a Deus, e ele vai dizer porque Deus ouve a minha oração. É um Deus acessível. É um Deus de relacionamento, de intimidade. Eu amo esse Deus. Né? Alguns dizem que o amor é cego. Né? Mas quando nós amamos a Deus, na verdade os nossos olhos são bem abertos por Deus mesmo. E nós podemos contemplar Ele e amar a Ele. Não por força da religião, do credo, mas porque é nossa escolha amar o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E se a gente for olhar, quantas razões nós temos para amar a Deus? Né? Ou que nem aquele hino que eu tenho lembrado seguidamente, é quantas bênçãos, né? E tu vai ficar surpreso, quantas são? Se você pudesse contar as bênçãos de Deus na tua vida, tu ia ficar surpreso. Assim, o amor, o motivo de amar a Deus, nós temos de sobra motivo para amar a Deus. Mas ele diz, né? Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. No verso 2 ele vai dizer, porque Deus tem inclinado a mim os seus ouvidos, por isso eu clamarei a Ele em todos os meus dias. Essa é a minha resolução da vida. Eu vou orar todos os dias, eu quero amar a Deus, eu quero me relacionar com Ele todos os dias. Né? E aqui, quando ele fala inclinado, Deus inclinou a mim os seus ouvidos, é como se Deus ouviu a oração, é como se aquela imagem de um médico que se inclina para o paciente moribundo ali, nem consegue falar, está murmurando as palavras, o médico se inclina e coloca o ouvido bem perto do moribundo para ouvir. É isso que o salmista está dizendo, eu estava quase morrendo, e Deus se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Se abaixou para ouvir a minha oração. Minha voz estava fraca, eu não tinha nem vontade de dar nem força para orar. Mas ele se inclinou e ouviu a minha oração, ouviu o meu sussurro. Deus inclinou, pois Ele está atento às minhas súplicas. Então ele mostra que ele vai amar a Deus. Uma forma de demonstrar o amor dele por Deus é que ele falaria com esse Deus. Ele não ia ignorar Deus. Ele oraria todos os dias da sua vida. No verso 4 ele vai dizer, mas clamei ao Senhor, clamei ao nome do Senhor, dizendo, Senhor, livra minha alma. Ou seja, ele tinha uma identificação com Deus, ele chamava Deus pelo nome. Né? Quando nós oramos, nós estamos declarando quem é o nosso Deus. Você está orando a quem? Esse é o teu Deus. Então nós estamos dizendo, Senhor Deus, Jesus Cristo és o meu Deus, a ti eu coloco a minha súplica. Eu estou orando, declarando que Ele é o meu Deus e que Ele agirá em meu favor. O texto que lemos, vimos que Deus atendeu a oração do salmista, né? Ainda que quando você olha o Salmo, você vai ver que apesar dele, aqui uma oscilação, assim, na fé do salmista. Né? Num instante, nós vemos que ele está desanimado por causa das pessoas que estão tramando, estão dissimulando ao redor dele. Mas já lá no verso 10 e 11, ele está afirmando a sua fé em Deus. Então, apesar dessa oscilação na fé dele, Deus ouviu a oração dele e abençoou ele. Deus atendeu a oração dele, apesar de que em alguns momentos ele tinha no coração um desejo talvez de vingança. Essas pessoas estão clamando por mim, talvez com desejo de vingança, né? Mas Deus não relevou o que ele expressava com os lábios, mas Deus viu no coração dele a necessidade dele, o desejo de ser curado, de ser restaurado nessa situação. Veja tanto a fé dele, mas como Deus, às vezes Deus assim, não, nem vou escutar o que está falando, eu estou vendo que o teu coração está precisando de mim mesmo. Porque nós não sabemos como orar, diz o apóstolo Paulo. Por isso que o Espírito nos ajuda com gemidos inexprimíveis, né? Porque nós não sabemos orar quando convém. Mas Deus se curva e ouve. O Espírito Santo intercede.
É uma maravilha que Deus faz por nós. O salmista, nessa situação tão dramática da sua vida, ele orou ao Senhor. E podemos pensar que uma dificuldade real na nossa vida nos leva a uma oração real mesmo. E às vezes as nossas orações elas são um pouco superficiais e as dificuldades não são tão sentidas por nós. O salmista ele estava sentindo tão forte aquele momento, a pressão da morte sobre ele, né? Aquela situação tão real levou ele a uma oração real, sincera, profunda ali. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, socorre, ajuda-me. A gente vai lembrar lá de Pedro, né? Se afundando na água lá e socorre, Senhor, mais ou menos nesse sentido. Me ajuda, Senhor. O salmista diz que decidiu: vou amar o Senhor, eu vou orar a Ele, e além de orar, ele disse que ele se tornaria um adorador a Deus. Porque uma coisa é você orar, né? Outra coisa é você adorar a Deus. Eu confesso que eu preciso crescer nas duas áreas: orar mais e adorar mais a Deus. E adorar não é só cantar, mas é contemplar. Dizer: Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Né? O pastor Wilson, ele apontou 4 formas que o salmista demonstrou a gratidão a Deus. Porque uma forma de nós adorarmos a Deus é agradecendo. É quando você reconhece: isso aqui eu tenho, que eu conquistei, o livramento foi Deus, então eu quero agradecer. E ao estar agradecendo, você está adorando a Deus. E o pastor Luiz então me aponta 4 formas de gratidão a Deus do salmista. Em primeiro lugar, o salmista diz que ele levaria uma oferta de gratidão, né? No verso 17, ele diz: sacrificarei a Ti sacrifício de agradecimento e chamarei o nome do Senhor. Em segundo lugar, ele decide oferecer o cálice da salvação, no verso 12 e 13, que diz: o que pagarei ao Senhor por todos os benefícios dele para mim? Tomarei o copo da salvação e chamarei o nome do Senhor. Então ele tem uma identidade com Deus aqui, né? E ele vai dizer: eu vou oferecer o cálice, o copo da salvação, ou seja, como parte desse sacrifício, dessa oferta que ele levaria. Dizem que o sacerdote pegaria aquela porção do vinho que ele vai levar e derrama um pouco lá sobre o altar, demonstrando que a vida do ofertante estava sendo derramada no altar, disposto a adorar e servir a Deus. Ele levou aquela oferta, o sacerdote derrama lá, é como se ele tivesse: ó, aqui a minha vida, Deus. Eu quero viver para Ti. O Senhor me livrou da morte, está me concedendo vida, eu quero viver essa vida para o Senhor. E uma parte desse sacrifício, dessa oferta que ele levaria, em terceiro lugar, essa oferta de gratidão, ele levaria de volta para casa, ele reuniria a família e faria então uma refeição com os amigos e familiares. Não somente a oferta lá no templo, na hora do culto, mas agora eu vou para casa e eu quero agradecer a Deus e dar testemunho junto com as pessoas da minha família. Olha, Deus fez isso. Porque às vezes a gente dá testemunho para os outros irmãos da fé, mas a gente não conta o que Deus faz na nossa vida para as outras pessoas, nem para os familiares. Né? Então, além dele agradecer publicamente, ele vai compartilhar o alimento junto com a sua família e amigos. Né? E em quarto lugar, a gratidão dele se daria, e eu vejo como principal, é viver aquilo que ele prometeu. Viver aquilo que ele prometeu. Que ele está, as resoluções que ele tomou aqui, ele quer, Deus, eu vou viver isso. Ao que eu prometi ao Senhor, seja uma oferta, um sacrifício, eu vou viver, eu vou fazer isso, eu vou cumprir. Então, a maior expressão nossa de gratidão pela salvação que Deus nos deu é viver para Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Deus nos ajude a viver assim. A pergunta que nos cabe é: qual é diante dessa resolução do salmista? Você também adotaria essa resolução, amar a Deus, ser uma pessoa de oração, de adoração, uma pessoa agradecida? Quanto a gratidão faz parte do teu dia a dia? Você ora nas refeições, você ora ao levantar, ora ao dormir. Algumas coisas a gente vai perdendo, né? Vai deixando de agradecer, a gente compra uma roupa, deveria chegar em casa: oh Deus, obrigado por comprar essa roupa. A gente deveríamos ter mais atitude de gratidão, um livramento, uma situação, ajuda. Deus, obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, tem me abençoado. E o salmista
diz assim: Senhor, eu agradeço que me livraste minha alma da morte. Eu estava num ambiente de lágrimas, o Senhor me livrou das angústias. A segunda resolução do salmista é uma resolução de viver para Deus, viver um compromisso com Deus, uma vida santa, uma vida dedicada a Deus. Uma vida viver santo não é só eu me afasto do mundo, mas é viver para Deus, né? Com Deus. Ele diz no verso 7: minha alma volta ao teu descanso, pois o Senhor tem te tratado bem. Deus livrou o salmista da morte, mas não para ele viver agora a vida do jeito que quiser. Ele vai dizer assim: não, eu tinha um sossego na presença de Deus, um momento maravilhoso para Deus. Eu vivia com Deus, eu tinha comunhão com Deus, e de repente isso foi quebrado, foi prejudicado, e eu quero voltar a ter essa intimidade com o Senhor. Talvez para nós, eu lia a Bíblia, eu orava todo dia, e agora eu não tenho feito isso. Talvez a semelhança do salmista, eu quero voltar para esse sossego, para ter esse momento de sossego ali com o Senhor. É uma resolução. É só eu e tu, Senhor. Só eu e tu. E ele vai dizer: volta, minha alma. Volta para esse momento. Volta, minha alma, a esse sossego, esse repouso. Né? Mesmo que tenha se afastado, Deus está dando a oportunidade de voltar. Voltar para esse momento. Agora, quando nós olhamos o salmista e ele chama Deus, nós olhamos o Senhor, ele está mostrando para nós que Deus, a gente gosta de dizer Deus, o nosso melhor amigo, né? É verdade. Deus, o nosso protetor, é verdade. Mas ele está mostrando que Deus, ele quer se relacionar conosco como Deus. Às vezes, e não está errado, Jesus nos leva a olhar para o nosso Deus como Pai, e nós como filhos amados, mas às vezes nós perdemos essa percepção assim de Deus vai lidar comigo como um Deus. Penso que é um Deus. Que às vezes nós trazemos Deus a muita simplicidade, que é o que a gente quer, a intimidade, realmente, né? Mas Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo Deus. E nós temos que ter um temor a esse Deus, um amor a esse Deus, porque Ele é Deus. E como Deus, Ele não nos trata como mendigos, Ele nos chama à sua mesa para repartir com a gente, né? Deus, Ele nos dá tudo que nós precisamos e também nos capacita a viver neste mundo. Então o salmista, nessa segunda resolução, ele vai decidir viver uma vida de santidade, viver para Deus, confiar na bondade de Deus. Eu achei interessante esse verso 5, nessa versão que eu tenho, diz assim: o Senhor é piedoso e justo, e nosso Deus é misericordioso. Se você perceber, olha só, se você perceber, eu creio que não é por acaso que a palavra justo está entre a palavra piedoso e misericordioso. Deus coloca a sua justiça entre a sua piedade por nós e a sua misericórdia por nós. É assim que Ele nos dá. Porque Deus jamais se tornaria o teu Deus se não fosse por misericórdia dele. Você não estaria crendo em Cristo se não fosse misericórdia dele. Isso me gera um temor tão grande no meu coração, de se, glória a Deus que eu não creio que não há perda da salvação, né? Mas se a gente pensar como às vezes nós somos alcançados pela misericórdia de Deus e temos a Ele como Deus pessoal na nossa vida, e às vezes a gente é tão relapso e relaxa no nosso relacionamento com Ele, e Ele nos alcançou por causa da misericórdia, e a gente às vezes pensa que não, eu estou vivendo legal e Deus realmente tem que cuidar de mim, a obrigação dele, né? Não, é favor, é misericórdia, continua sendo. Ele se tornou nosso Deus por causa da sua misericórdia. Como o Salmo 23, que a gente leu aqui, no último versículo que diz, né? Certamente, bondade e misericórdia, o amor, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, certamente bondade e misericórdia. Eu já preguei sobre isso. A ideia é que, vamos dizer assim, que tem dois cães ao nosso lado, guardam, né? Bondade e misericórdia do Senhor que vão nos sustentando, vão nos segurando, vão nos conduzindo. Assim Deus vai. Nós, como ovelhas, temos proteção ao nosso lado. Bondade e misericórdia do Senhor. A terceira resolução do salmista
é o compromisso de servir a Deus. Ele vai dizer no verso 16 ao 19: Ah, Senhor, verdadeiramente eu sou o teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Tu me soltaste das correntes que me prendiam. Sacrificarei a ti sacrifício de agradecimento e chamarei o nome do Senhor. Certamente pagarei meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, em meio de ti, ó Jerusalém. Então, o compromisso do salmista aqui de louvar e servir a Deus, especialmente diante da igreja. E muito feliz o salmista vai oferecer o sacrifício, né? Olha, eu estou oferecendo meu sacrifício aqui a Deus, para a igreja, porque Ele me preservou a vida. Muito feliz, né? Ele sabe. E o meu compromisso é estar no povo de Deus. Eu quero servir ao Senhor, porque Ele preservou a minha vida. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero estar envolvido com a obra de Deus. É isso que é a minha resolução. Eu quero ser fiel ao Senhor. Parafraseando, é isso que o salmista está dizendo para nós. Está dizendo para nós. Resolução de amar a Deus, viver uma vida de gratidão, uma vida de oração, de adoração. Uma resolução de viver uma vida separada para Deus, de santidade, de se dedicar, de buscar a Deus. E aqui uma resolução de alguém que quer servir a Deus. Nesses últimos 10 dias, 2 pastores conhecidos meus, meio batista, eles morreram. Um deles essa semana, eu e a Ivone fomos no velório, enterro. A cerimônia fúnebre foi de noite, um culto de gratidão. Né? E aí a gente chega lá e o povo está ali, está a família, está todo mundo feliz, né? Eu, às vezes, para algumas pessoas, a gente tem que entender, está ali no velório, a gente se encontra pessoas que mais não, que não vem encontro essa lado. Né? Mas é aquilo, porque a gente lembra do pastor que morreu com muita gratidão. Porque ele era um homem dedicado a Deus, um homem de família, um homem que já estaria aposentado, mas continua trabalhando, servindo a Deus, né? E nós fomos lá, e como não ficamos para os atos públicos finais lá, mas provavelmente o Salmo 116 deve ter sido lido, especialmente o verso 15, que diz ali: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Só que na NVI vai dizer assim, na NVH também. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Olha. Diferente, parece, né? Mas a gente vê aqui 2 perspectivas, 2 entendimentos, né? Talvez você já tenha ouvido algum termo esse salmo. Mas agora a gente sabe como ter esse versículo, agora a gente sabe como ter esse que ele está dizendo. Ele está dizendo lá que Deus livrou ele da morte. Né? E ele vai dizer que, ao meu entender, a versão mais próxima é da NVI, o Senhor veio com pesar a morte dos fiéis, ou seja, Deus está dizendo, a pessoa vai morrer, eu não quero que ele morra. Então tem esse olhar precioso, né? Um olhar assim de uma pedra preciosa, algo de valor, e quando Deus olha assim, né, para a pessoa, porque aqui não está falando da salvação, da vida eterna mesmo, Deus não é de salvação, vida eterna, então não é da pessoa preciosa porque ele é salvo, não é nesse sentido. É que quando Deus olha para a vida da pessoa, essa pessoa é preciosa para Deus, e seja a vida ou seja a morte, é preciosa para Deus. Mas agora, por essa outra versão, ele vai dizer que Deus nos capacitou tanto, capacitou você com tantos dons, com tanto talento, Deus te deu tantas coisas, e que seria digamos, um desperdício você morrer. Está entendendo? Porque algumas pessoas, o que a gente entende, agora que é uma questão teológica, não cabe aqui, nós entendemos que os nossos dias estão contados, tem uma data final, mas alguns talvez antecipam. Por uma vida desregrada, por descuidos. Então, aqui é o peso, Deus tem tanta coisa, eu posso te usar tanto, se você viver mais 10 anos, tu tem tantos dons, Deus colocou tantos dons, recursos na tua mão para você servir a Ele, e a pessoa descuida da vida e morre antes. Não vamos entrar na questão teológica, mas serve para nossa reflexão, que nós não precisamos chegar no momento dramático da vida para tomarmos resoluções para mudar algumas coisas. Mas saber que cada dia o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós viver melhor com Ele.
Viver da maneira adequada que Ele escolheu para nós. Como Ele quer que nós venhamos a viver. A maior resolução do salmista é invocar a Deus enquanto ele fosse viver. Enquanto eu viver nesse mundo, eu quero viver com Deus. E quero viver se for para Ele. Que Deus nos ajude a fazer seguir esse exemplo, né? Depois de ele ter sido resgatado, de ele interceder a Deus, né? E ser livre, ele decide então ser um adorador, alguém que busca o Senhor. Que o Espírito Santo continue agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós agradecemos por essa palavra, Senhor. E obrigado que o Senhor nos traz a reflexão num momento de paz, num momento de talvez nossas vidas estarem tudo em ordem, estarmos bem. E podemos ter resoluções não pela pressão de perigo, de acidente, enfim, mas por conscientemente decidimos amar o Senhor, viver para o Senhor, conviver com as pessoas, ajudar as pessoas, sermos pessoas que adoram, que te servem, realmente. Pai, nos ajude a viver essas resoluções como o salmista decidiu e cremos que ele viveu. Nos abençoe nós, Pai, como igreja, como pessoas, dentro da família, não guardarmos rancor no coração das pessoas, Deus, mas vivemos em paz com todas as pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.